Alô galera do Torne-se Programador, bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para a aula 46 falando sobre construindo uma API web, tá legal? E a gente vai falar hoje sobre planejamento e arquitetura. Então a gente vai planejar o que a gente vai fazer a partir de agora, tá? Eu coloquei algumas tarefas aqui, a gente vai organizar essas tarefas em algumas ferramentas e assim a gente vai começar a construir uma API do zero, tá? Desde a construção do projeto até o final, onde a gente vai disponibilizar ela na internet para que todos possam acessar. Bom, gente, para construir uma API, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é o que eu vou construir, tá? Então, pensando assim, para ensinar para vocês de uma forma mais fácil, a primeira coisa então que eu pensei é construir um CMS, tá? Então a gente vai construir um Content Manager System, tá? CMS é um gerenciador de conteúdo, ou seja, com ele você consegue fazer sites dentro de sites, tá? Então a gente vai fazer isso daqui no decorrer dessas aulas, né? Para quem não conhece também o CMS, ele é bem parecido com o WordPress. O WordPress é um CMS, tá? O objetivo aqui não é construir um WordPress, mas é o conceito que tem dentro do WordPress, vocês entenderem inteiro como que constrói uma API, tá? E uma aplicação System of System, né? Então, System of System é uma aplicação que eu quero mostrar para vocês também como que funciona, tá? Bom, pensando então nas tarefas que a gente precisa para criar esse projeto, o que a gente tem então? Primeiro, o primeiro objetivo, gente, eu vou colocar aqui, ó, como criar o modelo de usuário, tá? Então, por quê? Porque um CMS, ele precisa ser restrito, certo? Porque somente os usuários que têm autoridade podem entrar naquele CMS e cadastrar conteúdos, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para cumprir o objetivo de criar os usuários, criar o CRUD dos usuários para a nossa API, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, então, é criar a estrutura do projeto, tá? Então, a gente vai criar a estrutura do projeto no Node.js e configurar ali ele no padrão MVC para a gente conseguir começar a fazer a nossa API, tá? A segunda coisa que a gente vai fazer, então, é criar as tabelas no banco de dados, tá? A tabela que a gente vai criar no banco de dados é a tabela de usuários, tá? Então, a gente vai criar uma por enquanto e no decorrer das aulas a gente vai mudando os planejamentos, mudando a nossa arquitetura e aí no final, dando ali tudo que a gente precisa para terminar o nosso CMS. A terceira forma, a terceira tarefa que a gente tem é criar um modelo de acesso ao banco de dados. Ou seja, aqui a gente vai utilizar os poderes da orientação objeto para criar, então, um modelo que vai ter acesso ali ao nosso banco de dados, tá? Outra coisa que a gente vai fazer é criar os controllers para ter acesso ao HTTP, tá? Então, criar o controller para que, através do HTTP, ele acesse os meus modelos e acesse as minhas tabelas do banco de dados, assim inserindo os dados de usuário lá no meu CMS. Depois disso daí, criar as views. As views, nesse caso, vai ser os meus templates, né? Ou exportar aquele serviço que eu tenho lá no meu controller, tá joia? Então, esse aqui é o objetivo inicial para a nossa construção do nosso CMS, tá? Então, pensando nesse objetivo inicial, eu construí aqui, eu desenhei na realidade, uma arquitetura que a gente vai utilizar inicialmente para o nosso projeto, tá? Então, gente, a primeira coisa que a gente vai fazer então é a interação aqui com o MySQL, com o nosso banco de dados, criando ali a tabelinha de usuário. Deixa eu arrumar isso daqui. Então, criando a tabelinha de usuário, tá? Depois que a gente criou a tabelinha de usuário, a gente vai configurar o quê? A nossa aplicação, né? Que é a nossa API. Para o quê? Para ter acesso ao banco de dados e ter o modelo de usuário para poder cadastrar os nossos dados aqui, tá? Depois disso, gente, aí a gente vai construir dentro dessa API os acessos dos controllers, né? Para que esses controllers disponibilizem as nossas APIs e os nossos usuários para que a internet acesse, né? Ou o nosso browser tenha acesso. Ou seja, então
esse é o fluxo que a gente vai fazer. Primeiro, criar uma tabela no banco de dados, depois criar os modelos que vão ter acesso, depois criar os controles que a internet vai ter acesso e aí a gente acessar com o nosso browser através da internet, chegando até o nosso banco de dados. Então, esse é o primeiro objetivo que a gente vai fazer. Depois disso, gente, a gente vai ter outras tarefas, como deixar a API desse usuário bloqueada, aí através de token ou não, deixar a API desse usuário bloqueado também através de cookie. Então a gente vai decidir conforme ali, ao decorrer das aulas, como que a gente vai criar e guiar esse projeto com as tabelas que a gente precisa, tá? E com as tarefas que a gente precisa também. Bom, esse é o planejamento de hoje, então eu vou com vocês lá para o computador para a gente começar a criar então a estrutura básica da tabela e também a estrutura básica do nosso projeto. Vejo vocês então lá no computador. Legal, pessoal? Agora a gente vai pegar aquele planejamento que a gente fez no quadro, né? Esse planejamento aqui, e vai criar então ali as tarefas na nossa ferramenta de gerenciamento de tarefas, tá? Então a primeira coisa que eu vou falar para vocês é, entre num site chamado Trello.com, tá? Então, se vocês digitarem lá no Google a palavrinha Trello, vai aparecer para vocês esse site aqui, que ele serve para gerenciar as suas tarefas, tá? Então a gente vai entrar nesse site, que é o Trello, tá? E vamos começar ali, criar ali o nosso quadro, que é o nosso planejamento, né, da criação da nossa API. Então eu vou clicar aqui e vou criar ali uma API, que é o que a gente vai utilizar nas próximas aulas, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, CMS, acho que CMS, tá bom, CMS é o projeto que a gente vai criar, né? Então, CMS. Legal, então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, então, é criar ali o primeiro projeto, né? Então, o primeiro projeto que a gente vai ter ali é a construção da nossa API, né? A API que a gente vai utilizar, então, o controle para o usuário, né? Os modelos para o usuário. Então, vamos criar as mesmas tarefas que está aqui no quadro, lá no nosso gerenciador de tarefas, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é colocar uma palavrinha chamada backlog, tá? Backlog, gente, seria o quê? Tudo que eu tenho planejado para eu utilizar. Então, todas as tarefas que eu tenho ou que vai surgindo na minha cabeça, eu coloco dentro de backlog, tá? Aí uma outra coisa aqui, eu vou colocar em análise. Aqui seria quando eu estou fazendo a análise desse dado que eu acabei de pegar do backlog. Aqui eu vou criar um outro chamado, deixa eu ver, desenvolvimento. Desenvolvimento. Aqui eu vou criar um outro pronto. E aqui eu vou criar um outro produção. Que aqui é onde eu vou colocar o meu projeto no ar, né, para o meu usuário final, ou seja, a produção. Vou criar aqui um outro chamado documentações, tá? Então, criei mais um aqui, documentações, tá legal. Então agora eu tenho todos os passos aqui que eu preciso para começar a fazer o meu projeto com o meu planejamento utilizando o Trello, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer agora é clicar aqui no adicionar e vou adicionar as tarefas que eu preciso, criar a estrutura do projeto. O próximo, criar tabelas no banco de dados. Tabela, na realidade é uma tabela por enquanto, né? Tabela usuário no banco de dados. Tá. A próxima, criar modelo usuário de acesso ao banco de dados. Criar modelo usuário, tá? E esse vai ter acesso ao banco de dados. Depois, criar o controller de usuários. Então, criar controller de usuários HTTP. Legal. O próximo, criar views. Criar views. Pronto. Então, agora eu já coloquei todas as minhas tarefas aqui. Gente, como eu sei que esse CMS ele vai ser mais do que uma API, tá? No início aqui, como eu estou mostrando para vocês, a gente está construindo somente a API, mas eu sei que a gente vai ter que fazer outros projetos aqui dentro. Eu vou colocar aqui a sigla API no começo das minhas tarefas, para indicar que eu estou falando dessas tarefas aqui correspondente à API, tá? Então, vou colocar aqui em frente a todas as minhas tarefas
que correspondem à API. Legal. Então, tendo todas essas tarefas, agora eu já tenho a minha análise. Uma coisa que eu preciso fazer também é desenhar a arquitetura, tá? Então, vou colocar aqui a API, desenhar a arquitetura, tá? Como a API não tem um layout que eu digo não tem uma cara apresentável para o usuário, ela é algo mais de back-end, então a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar a arquitetura. A arquitetura, eu tenho análise, então eu vou começar a fazer o desenvolvimento dela, tá? Qual que é a arquitetura, o desenho da arquitetura? Esse desenho que a gente fez aqui no planejamento na lousa. Então, ter um banco de dados, ter ali um projeto que é a API, né? E ali a internet que vai acessar esses dados, tá? Então, vamos fazer esse desenho aqui em uma ferramenta chamada Drive.io, tá? Então, eu vou lá no Google e vou digitar aqui, ó, Drive.io. Quando eu digito isso daqui no Google, ele vai aparecer para mim esse site aqui, ó, Drive.io, e eu vou entrar nele para eu começar a fazer ali o desenho da minha arquitetura. Eu vou colocar os dados aqui no meu Google Drive e vou autorizar. Então, quando acontecer isso daqui com vocês, vocês vão fazer a mesma coisa, autorizar na sua conta do Google ou na sua conta do Dropbox, e aí vocês vão ter acesso a essa ferramenta, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar o diagrama. E esse diagrama eu vou deixar aqui como nome de CMS, tá? Que é a nossa aula que a gente vai começar a fazer. Legal, criei aqui um diagrama vazio, tá? E aí a gente vai começar a desenhar ali a nossa arquitetura. Deixa ele criar aqui. Tá legal. Criado. Vou colocar aqui como landscape, né? Deixar ele como paisagem, né? Para ele expandir mais e eu ter mais condições de desenhar. E aí eu vou escolher aqui, gente, aqui tem esses escapes aqui, né? Esses shapes. Shapes é os tipos de figura que você pode utilizar. Então, tá vendo aqui, ó? Aí você habilita os tipos de figura. O que eu quero é o clip art, tá? Então, eu vou habilitar aqui o clip art. Tá bom, o clip art já serve para mim. E aí eu vou começar a fazer ali os meus desenhos, tá? Então, aqui eu quero clip art chamado de computador ou banco de dados. Eu vou pegar um aqui, ó, de banco de dados, database. Vou clicar aqui e vou arrastar para minha tela, tá? E aí o que eu vou fazer aqui? Essa daqui é minha base de dados. Então, base de dados de usuários. Tá legal? Então eu tenho aqui a minha base de dados de usuários. O próximo passo agora é eu fazer o próximo desenho, né? Que é o meu desenho da minha API, tá? Então eu vou pegar aqui um servidor. Aqui eu tenho vários racks e aqui eu tenho um servidor, tá? Vou pegar um servidor e vou colocar aqui o nome da minha API, que nem eu coloquei aqui no desenho, a API. Ok, então já tem aqui o meu banco de dados e já tem aqui a minha API. Próximo passo, a internet e o browser do usuário, né? Então eu vou pegar aqui um planeta. Deixa eu ver aqui se ele está aqui. Não. Aqui. Tem um planeta aqui. E vou colocar ele aqui. E eu vou colocar como internet. Tá legal. Então, eu tenho agora também um outro aqui chamado internet. E aqui eu vou ter o computador, que seria o usuário final, né? Então, vou colocar aqui como browser. Que é aqui o Chrome, o Internet Explorer, assim vai, tá? Então, esse daqui é a minha arquitetura básica, tá? Que é uma visão bem macro daquilo que eu preciso, tá? Eu vou mudar aqui de lado, deixando dessa forma aqui, ó, seguindo ali o padrão do acesso do usuário até o meu servidor, tá? Então, ficaria algo mais ou menos assim. E aqui eu vou colocar aqui, escrever na tela aqui, desenho, melhor, arquitetura base para construção do CMS API. Ok? Então, eu tenho aqui o meu desenho dessa forma. O que eu vou fazer então? O meu usuário, que tem um computador, ele vai estar conectado na internet, ok?
Da internet ele vai fazer um request lá para o meu servidor, ok? Meu servidor vai fazer o request aqui para o meu banco de dados, que vai responder os dados para o meu servidor, respondendo os dados para a internet, respondendo os dados para o meu computador. Então eu posso até colocar aqui de volta, respondendo os dados para o meu computador, respondendo os dados para a internet, respondendo os dados para o meu usuário, tá? Então aqui eu utilizei um GET, né? Na realidade um response, né? Request. Um request. Ou seja, eu fiz uma pergunta e aqui eu estou obtendo um response. Tá? Então, aqui voltaria um response para os meus dados. Deixa eu voltar isso daqui. Deixa eu colocar isso aqui para cá, para ficar mais bonitinho aqui o meu desenho. Assim tá bom. Opa, deixa eu voltar. Então levanto aqui. Tá legal. Agora ficou mais, o desenho ficou mais bonitinho. Pronto. Então aqui eu tenho meu request e aqui eu tenho o meu response, que é o meu desenho inicial da estrutura ali, né, da arquitetura da minha API, tá? E do começo, né, do meu CMS. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou exportar esse plano. Então vou exportar como imagem, tá? Vou deixar o diagrama completo e vou mandar exportar. Vou salvar ele como imagem, vou fazer o download dele. Legal, já tenho o download da imagem no meu computador. Eu vou fazer duas coisas então lá na minha documentação do Trello. A primeira coisa é, aqui na documentação, colocar o quê? A arquitetura, uma tarefa aqui, né? Que é o quê? A minha organização dizendo que, sim, eu tenho uma arquitetura e eu tenho aqui o desenho da minha arquitetura. Tá legal? E agora o próximo passo eu vou fazer o upload daquela imagem que eu acabei de fazer o download lá no meu computador, tá? Então, vou subir aqui a imagem da minha arquitetura. Tá processando. Tá legal. Já tenho aqui a imagem da minha arquitetura. Então, o plano é fazer isso daqui se tornar realidade, né? Então tá bom, a gente já tem aqui a nossa documentação que é arquitetura. Quando a gente quiser alterar, simplesmente clicar nesse link aqui, que ele vai abrir a nossa arquitetura lá no Drive.io, DriveDraw.io, né? Então, tá aqui bonitinho. Posso fechar isso daqui. Posso fechar esse daqui. E agora a próxima tarefa que eu tenho que fazer. Então, a arquitetura já foi pronta, né? Já está desenhada. Na realidade, eu poderia até colocar essa documentação aqui também, né? Então, eu vou alterar aqui essa task e vou colocar esse nome aqui nessa task. Legal. E essa task aqui eu não quero mais, então eu vou arquivar ela. Prontinho. Então ela está arquivada, deixei só uma. Uma já foi concluída. Agora a outra que eu tenho que fazer é criar a estrutura do projeto. Então, a análise aqui, a gente quando normalmente coloca essa task em análise, a gente conversa com a nossa equipe para saber qual a tecnologia que a gente vai usar. Eu estou conversando com vocês aqui e decidi com vocês que eu vou fazer ainda com JavaScript, ok? Se é JavaScript, eu vou utilizar o Node.js. Então eu vou dentro dessa daqui colocar ali os comentários. Os comentários que eu quero colocar, eu vou colocar assim, ó, linguagem JavaScript e framework Node.js. Prontinho. Então agora a gente tem aqui o que a gente tem que fazer, tá? Feito isso, vou levar isso daqui para desenvolvimento. Legal. Então agora, depois que eu tenho isso daqui, agora eu começo a codificar, tá? Então eu vou lá no meu terminal e aí eu vou primeiro, estou na pasta aqui do Torne-se um Programador. Aqui tem acesso a todos os códigos de todas as aulas que eu estou fazendo, tá? Então se eu der um cat aqui do repositório que está isso daqui, .git/config, vocês verão que eles estão, que todos esses dados estão nesse GitHub aqui, Torne-se um Programador /estudos, tá? Para quem não conhece,
o que você pode fazer é acessar o site do Torne-se um Programador, www.torneseumprogramador.com.br, e clicar aqui em códigos, tá? Ele vai mandar você diretamente para o GitHub, onde tem todos esses dados aqui, que é onde tem os mesmos códigos que eu estou fazendo nas aulas com vocês, tá legal? Então, estou aqui nessa pasta, eu estou utilizando a ferramenta Git, tá? Então, para quem não conhece o Git também, vocês podem acessar o site do Torne-se um Programador e digitar aqui Git. E aí vocês vão ter uma aula específica de Git para vocês, tá? Então, essa aula aqui de Git eu recomendo para vocês. E a outra aula que eu recomendo para vocês também é essa aula de banco de dados. Então, banco de dados. Nessa aula aqui, ó, que é a aula utilizando comandos SQL, eu explico o que é um banco de dados e mostro a diferença de um banco de dados de arquivo para um banco de dados SQL, tá? Então, esse daqui seria bem interessante vocês acessarem e estudarem também essa aula, porque nessa aula vocês vão entender a ferramenta que eu vou utilizar agora, que é a ferramenta para a gente criar a nossa database, né, o nosso banco de dados. Bom, então voltando aqui, primeira coisa que a gente vai fazer é criar o projeto, né? Então, eu vou digitar aqui a palavrinha Express. Para quem também não conhece o Node.js, a gente também tem uma aula aqui em Backend, tá? Se vocês procurarem aqui, ó, vocês vão ter criando uma aplicação Node.js. Eu vou criar uma agora também, mas essa daqui é uma boa referência para vocês. A aula 22 tá, é uma boa referência para vocês entenderem o início de como que funciona, tá? Então tá aqui também essas duas, a 21 e a 22 seria o início para vocês entenderem como que cria uma aplicação Node.js. Mas criando uma agora, eu vou digitar a palavrinha Express e o nome da API, né, do nosso projeto, né? No nosso projeto aqui ele vai se chamar CMS, que é um projetão grande, depois eu vou quebrar ele em vários para se tornar System of System, tá? Mas a primeira coisa que eu vou fazer é criar um projeto grande, tá? Então, CMS. Legal, esse é o nome do meu projeto. Criei. Então ele criou aqui para mim, dentro da minha pasta raiz, tá? Que se vocês olharem aqui, CMS está aqui dentro. Eu não quero ele aqui dentro, então eu vou jogar esse daqui dentro da pasta Node.js. Então eu vou dar um open aqui, ponto, ele vai abrir para mim o meu diretório. Eu vou pegar aqui esse diretório e vou jogar ele dentro da pasta Node.js, porque eu quero deixar isso organizado por linguagens também, tá? Linguagens e frameworks. Então eu vou arrastar isso daqui lá para minha pasta do Node.js. Prontinho. Legal. Dentro da minha pasta do Node.js, agora eu já tenho o meu CMS. Prontinho. Então, já estou dentro da minha pasta e já tenho também o meu CMS. Legal. Agora, tendo isso daqui, eu vou dar um sublime ponto para eu abrir o meu código. Tá legal. O meu código está aqui. Eu já tenho uma aplicação básica em Node.js, tá? O próximo passo que eu vou fazer aqui é dar um npm install para eu instalar todas as dependências que tem da aplicação que eu acabei de criar, tá? Então ele está instalando as dependências. Prontinho. Agora eu vou dar um npm start. Ele vai startar a minha aplicação, que é a aplicação do CMS. Depois que eu fiz isso, eu vou digitar aqui na minha máquina localhost, tá? 3.000. Ele vai acessar a porta 3000, que é dessa minha aplicação que eu acabei de criar, tá? Então eu tenho a minha aplicação aqui funcionando já no meu browser, tá? Legal, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é organizar essa aplicação aqui para deixar ela compatível com o meu banco de dados, tá? Antes de fazer isso, eu vou dar uma olhada nas minhas tarefas, né? E olhar aqui que eu já criei a estrutura base para a minha aplicação. Como eu já criei ela e ela já está no meu Git, que é o Git do Torne-se um Programador, o que eu vou fazer? Eu vou commitar isso daqui e vou jogar esses dados para a internet para que todos vocês tenham acesso. Git add commit -am. Vou mandar aqui cms início e git push. Então, aqui eu estou mandando todos os arquivos, independente se eu vou ignorar um ou outro, tá? Eu quero mandar todos mesmo de propósito. Então, dei um git pull aqui porque eu já tinha mexido em algumas coisas. Deixa eu
comitar aqui de novo e fazer um push novamente. Então eu já versionei o meu código. Esse código do CMS já vai estar disponível para vocês também através da internet. Então se vocês acessarem o Torne-se Programador, clicarem em códigos, vocês verão que aqui dentro de Node.js já vão ter a pasta ali do CMS. Tá legal? Bom, voltando aqui então, já tem ali versionado o meu código. Então eu já criei a estrutura base. Então se eu já criei a estrutura do projeto, eu vou arrastar isso daqui para pronto. Tá? Não para a produção, porque eu ainda não fiz deploy. Legal, depois disso daqui, eu vou criar então a minha base de dados de usuário. Tá? Então a base de dados do CMS e nela eu vou criar uma tabela de usuário. Tá legal? Então eu vou vir aqui lá no meu banco de dados. Então eu vou acessar aqui um SQL Workbench, tá? Então o que eu posso fazer aqui? Eu instalei essa ferramenta que é o SQL Workbench. Com ele eu consigo fazer ali, mexer no meu SQL, tá? Então se eu consigo mexer no meu SQL através do SQL Workbench, eu consigo criar um banco de dados, fazer um select e colocar todos os dados que eu preciso diretamente num banco de dados. Para quem não sabe o que é um banco de dados, eu recomendo assistir a aula que eu indiquei para vocês de banco de dados lá no Torne-se Programador, tá, gente? Então, back-end, vocês vão ter aqui aula 27, onde vocês vão conseguir entender o que é um banco de dados, tá? Legal, feito isso, então vou criar o meu esquema, tá? Então aqui tem alguns botões, eu vou clicar nesse botão aqui para eu criar o meu esquema, que seria a minha base de dados. Vou dar o nome dela de CMS, tá? Então criei aqui a minha primeira base de dados. Dei um aplicar e ele vai criar a minha base de dados. Então, create esquema CMS. Criei minha base de dados. Legal, feito isso, agora o que eu preciso fazer é setar o meu esquema para começar a criar as minhas tabelas, tá? Então eu vou clicar aqui em esquemas e aí eu vou colocar aqui esse meu esquema do CMS como esquema default. Depois do banco de dados criado, agora a gente precisa criar então uma tabela, né? Então eu vou clicar com direito aqui no meu tables e vou ir em create table, tá? E aí eu vou dar o nome dessa tabela de usuários, legal? Vou colocar aqui o primeiro campo, né, como ID, que é o identification dele, né, que é um campo que é para identificação, e vou deixar esse campo aqui como único, vou deixar esse campo como not null, e eu quero deixar ele como auto-incremente. Vou colocar aqui o nome, varchar de 255, esse tamanho já está bom. Vou colocar aqui o login, pode ser de 45 mesmo. Vou colocar a senha e vou colocar o e-mail. Feito isso, vou colocar aqui o e-mail também de 255, tá? Eu não estou entrando muito em detalhe aqui no banco de dados, porque a intenção aqui é mais fazer o básico com vocês de um banco de dados também. Depois a gente vai melhorando isso daqui, tá? Então, eu estou criando ali uma base de dados bem básica, simplesmente para vocês terem a noção de como fazer isso, tá? Sem ter muita complicação por enquanto, sem ficar algo muito complexo. Então, eu já tenho aqui o campo como auto-incremente, o ID, né? Que esse ID ele serve para toda vez que eu inserir num registro, ele vai colocar mais um. E eu vou mostrar para vocês quando eu fazer o insert, né? Inserir algum dado dentro dessa tabela. Eu vou dar aqui um aplicar e ele vai me dar o comando aqui, ó, create table, e ele vai criar dessa forma aqui para mim, tá? Vou aplicar e ele vai criar a tabela para mim. Agora dentro dessa minha base de dados CMS, ele criou ali a minha tabela de usuários com os campos que eu precisava, tá? Agora simplesmente se eu clicar com direito e mandar retornar 100 linhas, ele retorna para mim as 100 linhas dos meus usuários, tá? Se eu for inserir algum dado nesse meu usuário, eu simplesmente posso clicar nesse botãozinho mais aqui, ó. E aí, gente, como esse ID aqui é auto-incremente, eu não preciso preencher ele, por isso que ele serve como auto-incremente. Vou digitar um nome aqui, Danilo, vou digitar o login Danilo, a senha Danilo e o e-mail danilo@beminfinito.com.br, ok? Fiz isso daqui, eu já tenho um dado aqui dentro. Então vou clicar no botão aplicar, ele vai mostrar para mim o comando aqui, ó, insert, o meu nome, tal. Então aqui é uma forma de como eu vou inserir os dados no banco de dados. Esse SQL Workbench é uma forma muito interessante para você aprender como é que funciona o banco de dados, porque ele sempre te dá o comando para você entender como que você vai fazer para inserir, para criar ou para deletar alguma coisa, tá?
eu vou dar um aplicar aqui e ele vai inserir um dado para mim no meu banco de dados. Agora, se eu executar o meu comando select, ele já vem os meus dados aqui preenchidos, tá? Então, criar a minha base de dados é uma outra tarefa que a gente tinha e ele foi criado com sucesso, né? Então, criar o banco de dados de usuários. Então, eu vou arrastar aqui também para pronto, tá legal? Bom, pessoal, a próxima fase, então, é começar a criar os nossos modelos, né? Então, utilizar o nosso código, tá? O nosso código aqui, que é o CMS que a gente acabou de criar, para começar a estruturar isso daqui no padrão MVC e também começar a criar ali os nossos primeiros modelos, tá? Como a aula já está muito extensa hoje, eu vou parar por aqui. Então, vou parar aqui no banco de dados, como a gente parou aqui agora, né? E na próxima aula a gente vai começar a fazer, então, a criar os nossos modelos e colocar ali a nossa aplicação no padrão MVC. Vou até colocar mais uma tarefa aqui, ó. API, colocar projeto no padrão MVC, tá? Então, essas duas tarefas que a gente tem, então, para fazer ali na próxima aula, tá legal? Então, eu vou ficar por aqui. Eu vou ficar por aqui mesmo. Na próxima aula, então, a gente vê mais essas duas tarefas que a gente tem para fazer. Bom, pessoal, para quem gostou da aula, não deixe de dar um curtir, não deixe de deixar os comentários lá no Facebook ou no YouTube, tá? Ou aqui na página do Torne-se um Programador. E eu aceito sugestões. Se vocês tiverem alguma sugestão do que fazer com o nosso projeto, vocês ali deixam nos comentários que eu vou respondendo vocês à medida do possível. Tá legal, pessoal? Até mais e até a próxima aula. Essa aula vai ser legal, hein, gente? Vai ser bem interessante porque eu estou mostrando para vocês a construção de um projeto do zero e como que a gente vai fazer passo por passo para criar esse projeto. Desde a arquitetura até o deploy, até os testes, TDD, integração contínua, tudo isso eu pretendo colocar em cima desse projeto aqui, tá? Então vai ser bem interessante a construção desse CMS. Todos os conceitos envolvidos de desenvolvimento de sistemas terá nesse sistema aqui, tá legal? Bom, até mais.